Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Feliz ano novo para todos vocês. Não que eu tenha me esquecido de vocês, com certeza, todo dia. Se vocês sentirem um abraço cedinho da manhã, em torno de 5h30, 15 para as 6 da manhã, estou na minha casa orando para os amigos, olhando para o leste, para os amigos do leste, para os amigos do oeste, e o meu limite de leste está sendo meus irmãos da casa de João e irmão Francisco. Então eu não me esqueci de vocês. Feliz 2018. Primeira conversa nossa do ano. Primeiro capítulo do Evangelho, cujo título é Eu não vim destruir a lei. Quem disse isso? Jesus. Por que ele disse isso? Qual foi a intenção dele? O momento que ele falou? Então, para a coisa ficar mais didática, a gente vai passear um pouco antes de começar a entrar no capítulo propriamente dito. Todos nós já sabemos aqui, pelo tempo de estudo que nós temos da nossa doutrina, que nós estamos aqui numa consequência de vidas na Terra para evoluirmos espiritualmente. A reencarnação que nos dá essa chance de melhorarmos enquanto estamos aqui. Se nós voltarmos para a época de Cristo, vamos ver que tanto na parte científica como na parte moral era bem diferente da nossa atual. E se nós voltarmos mais para trás, vamos ver que na época de Moisés era pior ainda, porque eram espíritos que não estavam atingindo a nossa evolução de hoje. Pensou um celular naquela época? Se um eclipse solar, por exemplo, eles achavam e diziam que era um castigo dos céus. Eles tinham o Deus como um castigador que estava ali para puni-los. Inclusive as leis sempre se baseavam, quem as fazia, como uma coisa divina, para que o povo tivesse medo. A realidade é esta. Então, quando eu vou falando aqui, vocês vão ver que é esse crescente da nossa vida como ser racional, no estado evolutivo que nós estamos atualmente e naqueles momentos que eu vou falar. Isso é importantíssimo. Então, naquela época de trás, vamos falar no Cristo que participou com Deus. Ele foi um dos nossos criadores, adjuntos do planeta Terra. O Espírito de Cristo já vem daí. Todos nós fomos minerais. A própria evolução, a escala evolutiva, que nós já estudamos isso. Quem é que não tem magnésio aqui dentro do corpo? Quem é que não tem cálcio dentro do corpo? Todos nós temos. O que tem na Terra? Daquilo que diz, viemos do pó e do pó, para o pó voltaremos. Então nós somos a Terra, nós somos o planeta. Daí nós temos obrigação de amá-lo, tratando bem esse nosso planeta. Não só no plano físico, como no plano moral, do amor, da paz.
porque nós, vivendo em paz, em harmonia, o planeta vive em harmonia. E nós estamos caminhando para isso. Esse é o objetivo de todo o planeta. Por isso que ainda tem os planetas mais atrasados do que o nosso. Tem o nosso e tem planetas como Saturno, que já são mais evoluídos. Mas todos passam por isso. Então, vamos começar a entrar devagarzinho agora aqui no nosso primeiro capítulo, falando sobre um cidadão chamado Abraão. Abraão foi quem fez a primeira aliança com Deus. E Deus chamou-o e disse, em Ur da Caldeia, vai para aquela região que eu te farei uma prole imensa, que será distribuída por toda a superfície da terra. E assim fez Abraão. Chegando lá, em determinado momento, enfrentou uma estação seca climática. O Eufrates ficou inabitável. Tem a história de José, que os irmãos venderam como escravo. Ele foi para o Egito. Chegando lá, ele chamou 70 membros da família dele para livrá-los da fome. Esses 70 se multiplicaram, chegaram a 600 mil. O que causou espanto ao faraó da época. Era um pessoal que estava crescendo demais. E para evitar que eles tomassem mais fôlego, como estavam tomando, se destacando até o próprio José, ele resolveu escravizá-los, torná-los escravos. E seguindo o curso da história, ele ordenou que se matasse todos aqueles filhos do sexo masculino e jogassem ao mar, ao rio, para que eles desaparecessem, porque ele temia que aquilo no futuro causasse problema para o seu povo. Lembrando que, naquela época, o Egito era politeísta, isto é, eles adoravam vários deuses, enquanto os hebreus tinham um Deus só que eles respeitavam. Mas isso serviu para que eles mesclassem ou perdessem até aquele culto ao Deus único. Claro, muitos anos no Egito, 400 anos. E o que é que acontece? Moisés, olha, vai entrar agora aí, criancinha, 3 meses de idade, a mãe com medo de que ele fosse preso pelos soldados e levado à força, colocou-o num cesto no rio Nilo. Agora, muitos autores, quando a gente lê, não fala isso que esse autor espírita fala. O cesto que Moisés foi lançado, ele não foi na mesma direção do curso do rio, foi contra. Primeira intervenção na vida de Moisés, de Deus, foi contra a correnteza e foi parar próximo, nas redondezas do palácio do faraó. Quando foi retirado, a sua irmã que levou, chamada Miriam, e a princesa, vendo aquilo, tirou aquele criança e adotou. E ele foi um grande, foi criado no palácio. Até que em determinada época, Moisés tinha uma mediunidade muito forte. Em determinada época, ele viu um egípcio açoitando um hebreu. E ele partiu para cima e matou-o.
Aquilo causou revolta a um faraó da época que não gostava muito dele e perseguiu. Ele fugiu. Tem a história que ele casou numa fazenda, pediu emprego e tal e tal. Quando Deus dá segundo, preste atenção para ele, dá essa segunda missão. A primeira presença foi a do cestinho, né? A segunda foi essa, vai libertar teu povo. E ele voltou e libertou o seu povo. Muito bem. Mas esse povo, olha a época que eu estou, 1500 a 2000 anos antes de Cristo. Como esse pessoal era? Verdadeiros selvagens. Era natural. Eles estavam em evolução espiritual e moral. Tinha que ser devagarzinho. Era normal para a época. E Moisés saiu à procura da terra prometida. A história todos nós sabemos. Quando ele recebe de Deus, terceira vez que Deus age na vida de Moisés, entregando-lhe a tábua dos 10 mandamentos, que os hebreus chamavam de 10 palavras. Porém, teve o lance do bezerro de ouro, que eles estavam lá, devido ao tempo que eles estavam no Egito, a influência, eles estavam adorando o bezerro de ouro e Moisés quebrou a tábua, tudo bem. A gente já sabe dessa história. Mas o que é importante é que ele recebeu as leis de Deus, que na realidade não foi de Deus, porque ele não tinha esta capacidade de ver e ouvir Deus, mas foi através dos espíritos superiores que fizeram isso. Não tem diferença, porque se os espíritos superiores estão ali com aquela missão, é uma missão divina. E ele fez suas leis civis, leis de comportamento, leis de ordem de castigo. Por quê? Porque o povo era indisciplinado. O povo era selvagem. Mas essas leis não são as leis divinas. São as leis que estão na Torá, no Antigo Testamento. Passa-se o tempo. As coisas vão evoluindo, como eu falei no começo. Em determinado momento, Deus achou que estivesse na hora de enviar Cristo para não mudar, mas para organizar, para tirar aquela ideia de castigar, aquela justiça forte, quase que a do olho por olho e dente por dente, de Talião, e resolveu, naquele momento propício, enviar Cristo aqui para a Terra. Tempo que levou mais ou menos um século, ou 100 anos, que eu não me lembro que eu vi, 100 anos, de preparo devido à natureza energética do Espírito de Cristo. Era uma coisa tão, vamos dizer, era um brilho tão ofuscante. Ele teve que ir preparado com a pleia de espíritos superiores para ir adaptando a sua chegada. Teve que preparar a orbe terrestre para que ele chegasse aqui e fizesse a sua missão.
Muito bem. E assim foi feito. Ele pregou o amor que não existia na lei de Moisés. Ele não mudou as leis, ele apenas substituiu por duas. Porque aquelas duas que ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, substitui as outras. Cumprindo essas duas, as outras estão englobadas. Quem faz essas duas, faz o resto. Ele modificou, sim, as coisas externas, os cultos externos que eles faziam. Ele modificou, sim, o amor ao próximo, se apresentando, dando a mão, dando o braço, apoiando com amor uma prostituta que era antes apedrejada. Ele entrou, beijou, tratou as feridas dos leprosos. Antes não se fazia isso. Eram separados da cidade, como ainda até recentemente, e ainda hoje tem os leprosários longe do centro de uma capital. Ele foi ao encontro deles. Ele veio também mostrar o que os profetas haviam dito antes sobre a vinda do Messias. E ele veio aqui para mostrar. Ele veio aqui para mostrar que existe um mundo espiritual. E nos veio dar a chave para abrirmos a porta da felicidade eterna. Ele veio nos mostrar o norte para seguirmos. Quantas e quantas existências forem precisas aqui na terra, mas ele nos deu esse norte. Ele veio mostrar que o amor, que a caridade deleta vários pecados. Ele veio mostrar tudo isso numa frase, numa palavra: o amor ao próximo. Mas ele já veio numa época que ainda também o pessoal não tinha o preparo que nós temos hoje, tanto moral quanto científico em conhecimento. Não tinha. Então Cristo falava de uma maneira velada, através de metáforas, que são maneiras de se dizer uma coisa com outras palavras. Às vezes, muitas vezes, escondendo alguma coisa mais profunda, outras vezes tornando uma coisa mais clara para o pessoal entender melhor. Mas aquele pessoal que estava com ele, que estava seguindo-o, ele já sabia de antemão, aqueles que entendiam a mensagem. Pedro, analfabeto, pescador, com a maioria deles, entendiam claramente a linguagem, a transmissão, pelo próprio pensamento e mediunicamente. Escolhidos porque eles iriam depois levar a sua palavra, espalhar a boa nova para o mundo, como até hoje ela é espalhada. Então, repito, Moisés, lá atrás, Abraão, lá atrás de Moisés, Cristo, e aí? Ele também disse nesses seus ensinamentos, nessas suas conversas com seus discípulos, com os seus seguidores, à margem do Tiberíades, onde ele fazia as suas preleções, que no momento certo,
viria um consolador para explicar com mais clareza aquilo que ele estava a dizer. E o tempo foi passando. Nós temos a Idade Média, por exemplo, aonde o conhecimento já foi tomando um rumo mais, apesar de nós termos tido moralmente uma época muito triste com a Santa Inquisição, com o clero sendo superior aos nobres e em conluio com ele manobrando o pensamento do homem. Nada contra a igreja, contra a maneira que na época eles faziam. Mas olha onde é que nós estávamos. Nós ainda não tínhamos evoluído espiritualmente na época. Senão nós não queríamos aceitar. Se tivesse uma casa de João e irmão Francisco à época, com certeza nós não aceitaríamos. Mas não tinha. O pessoal ainda estava amadurecendo, melhorando. E assim foi. Século XVI, XVII, o homem como que se desata das rédeas do clero. Filósofos, liberdade de pensamento, o anticlericalismo que foi uma coisa ótima que aconteceu para nós podermos pensar. Porque nós não pensávamos. Quem pensava eram os clérigos por nós. Então teve um freio na ciência. Século XVII, tudo isso feito por quem? Pela espiritualidade superior. No momento certo, veio o século XVIII. Revolução Industrial, vem a Revolução Francesa. Os Montesquieu, Voltaire e Rousseau, aqueles filósofos grandes, a esclarecer o pessoal e a jogar para fora de lado a batina. Antropocentrismo. O homem passou a ser o centro da coisa. E a ciência começa a evoluir. E a Europa, a França é o coração desse desenvolvimento cultural. A imprensa ajudou muito em meados do século XIX, quando se faziam as descobertas, se diziam as ideias, e com a imprensa fácil de se escrever e jogar para o mundo, espalhava-se as coisas de uma rapidez imensa. Foi outro fator importantíssimo para o desenvolvimento cultural da época, do conhecimento. E tendo um conhecimento maior, a moral também era para acompanhar o conhecimento em passos mais largos e a moral em passos menores, mas acompanhando em pleno século XIX. No dia 31 de dezembro de 1848, na cidade americana, estado de York, onde moravam Hydesville, aonde moravam duas irmãs. 19 anos, menos um pouco, a outra menor, uma mais nova, uma mais. Duas irmãs. Elas começaram a ouvir pancadas estranhas. Também, tira a coincidência disso, uma coisa lá de cima que veio para acontecer. E aonde? Aquelas pancadas chamaram a atenção.
E elas brincaram, porque as pancadas não eram ritmadas, ora de um jeito, ora do outro. E elas fizeram como o telégrafo moço. O A, B, C, e aí foi feito o alfabeto. E eles viram que tinha uma resposta. Quem se apresentava com aquelas pancadas? Um cidadão que tinha morado naquela casa, que foi assassinado pelos donos daquela casa, que era uma hospedaria, e foi enterrado no porão da casa. E ele sofria muito, o espírito, a alma deste cidadão. Era um mascate, era um vendedor ambulante. E ele se apresentou com sofrimento e disse tudo, onde era que estava. E foram buscar. E abriram o chão, e lá estava o esqueleto do cidadão. E daí para frente, as pancadas fizeram uma cestinha com um cordãozinho, um lápis, foram formando palavras. Aquelas mesas girantes tomaram logo o rumo da Europa. E vamos brincar. Era uma diversão. E dos salões, dos palácios da França, as madames ali, era a brincadeira delas. Inclusive eu brinquei disso também, quando eu era menino, com um copo. Alguém aqui deve ter brincado também. Olha aí, olha aí. Eu nunca brinquei dessa. Morri de medo, mas brincava. Na época a gente brincava, hoje a gente estuda isso. Bem, então o certo é que tomou a direção da Europa. E aquilo chamou a atenção a muita gente. Um cidadão, pedagogo, que tinha por hábito investigar a fundo tudo o que estudava, estudioso também do magnetismo, recebeu um convite e foi ver a brincadeira da mesa girante. E ele notou que quando se fazia uma pergunta simples, era respondida uma questão, uma resposta complexa. E que foi que ele disse? Tem alguma coisa inteligente aí. Porque as respostas estão vindo mais completas e mais bem feitas do que as perguntas. Então tem algo inteligente. Aí ele caiu a fundo a pesquisar. Kardec não era médium, diga-se de passagem. Mas, daí para frente, olhe o momento em que foi chegado o Consolador para a gente. No coração da Europa, aonde o desenvolvimento científico, cultural, era em ebulição, borbulhava. Chegou num local excelente, porque dali Allan Kardec teve o apoio de vários cientistas que pertenciam à Academia Real de Londres, por exemplo, que iam lá conversar com ele. William Cook chegou com a sua maquinazinha fotográfica do século XIX a fotografar o espírito materializado. William Crookes, simplesmente hoje os católicos da televisão, por isso que a gente tem televisão, ele foi um dos que estava estudando e descobriram o raio católico. Como ele descobriu também, se eu não me engano, o lítio. Ele era o prêmio Nobel de medicina hoje, da época, de física. Esse pessoal era estudioso, ele estudava medicina, ele estudava física, não era como hoje, não, era mais diversificado. Tinha deles que eram filósofos também, estudavam a filosofia. Eram gênios,
Foram verdadeiros avatares que o homem mandou para a gente para melhorar. Como mandou um Edison para inventar a luz. Como mandou um Sabin. Não é de graça. Isso aí é a evolução. Como agora nós estamos vendo esses meninos aí, meninos togados, esses procuradores, esses juízes novos, aqui através de concurso usam sua toga e não passada de pai para filho como era antigamente. E esses meninos estão querendo moralizar mais a coisa, estão encontrando dificuldade, mas daqui a 3 gerações nós vamos conseguir. Eu acho é pouco ainda, porque está enraizado a nosso Brasil, a história dele, né, que vem desde o descobrimento, nós já sabemos disso, mas o Brasil é a pátria do espiritismo, né? E a gente tem fé que vai melhorar, com certeza, através dos espíritos superiores. Então, Cristo, quando chegou, não veio destruir a lei, ele não veio mudar a lei de Deus, ele veio pôr em prática o certo. Mudou sim. O sábado, que era proibido do trabalho, ele trabalhava no sábado com prazer. Essas coisas externas, farisaicas. Ele veio mostrar o outro lado, o lado do bem, o lado do amor. Então, foi isso que ele disse e que hoje nós presenciamos, a presença do Consolador, que é essa doutrina que nos abraça, essa doutrina que nos mostra a fé racional, a fé raciocinada. Você sabe que está aqui fazendo o que aqui, para onde você vai, através da filosofia espírita. Você sabe que se comunica com os espíritos através do espiritismo ciência. E que nós nunca estamos o espiritismo contra ela. Respeitamos tudo que ela diz. E vamos estudar. E como Kardec disse, se for preciso recuar, recuamos. Desde que a coisa venha racionalmente. E esse triângulo de ciência, justiça e no ápice a religião, que é como o quê? Nos comunica com Deus, através do seguimento das suas leis morais, aquelas que foram ditas por Cristo, para que nós consigamos a felicidade eterna. E para não perder o costume do final da nossa conversa, uma trova que diz assim: vai demorar, não desisto, por reencarnações sem fim. Um dia eu pego esse Cristo e não largo ele de mim. Boa noite, um abraço para vocês. Tudo bem? Feliz ano novo.